Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente está aqui em Barcelona. Chegamos aqui, a sensação já, o clima um pouco mais fresco, tem mais nuvem. E vamos mostrar para vocês aqui um pouco mais de Barcelona, apresentar os lugares menos conhecidos. Então vamos lá? Partiu! Pessoal, chegamos aqui numa das principais, próximo da onde a gente está ficando. As primeiras impressões aqui é de que a cidade é um pouco maior, a sensação de que é mais histórica, maior do que Lisboa. Então, gente, sobre o transporte aqui em Barcelona, você pode baixar o aplicativo, que é esse daqui, ó, T-Mobilitar, só que ele tava dando muito bug assim no nosso celular. Então a gente preferiu ter o físico. Se você tiver o físico, a gente aconselha você a fazer o T-Casual, se eu não me engano. É isso. Né? E aí você compra 10 viagens por R$12,50 e o cartãozinho é €1. Se não for isso, você vai acabar pagando acho que R$2,60 por passagem. Você consegue colocar seu cartão lá na hora por aproximação, mas vai sair muito mais caro. E aí, para você não pagar, meu Deus do céu, espero que esteja saindo no microfone. Espera a moto passar. E aí, se você não quiser pagar esses cartãozinhos, uma dica que a gente pegou aqui, que muita gente deixa esses cartões lá na estação, depois que vai embora e tal, porque não tem muita utilidade. Muita utilidade. Então larga lá nas estações, no chão, no lixo, nas maquininhas. Então você já economiza aí, pelo menos no nosso caso, €2. E uma coisa que a gente percebeu também é que a cidade aparentemente é mais cara do que Lisboa. O transporte público é mais caro, aqui a passagem é $2 e pouco, né? Euros, e lá era $1 e pouco. Tudo pra mim tá mais caro. E já vem preparado se você quiser visitar todas as atrações. Você viu o parque pode ter certeza que vai estar cobrando alguma coisa. As igrejas tudo também. Tudo cobra e não é barato. É isso aí. Agora vamos lá pegar um ônibus aqui. Barcelona tá lotado de turista, principalmente agora no verão. Tava impossível ontem de andar ali pelo centro. E a gente já gosta de fazer rolê fora de rota. Agora um rolê assim, tranquilo, que dá pra ver os pássaros, tipo, as casas lindas, as ruas. Isso aqui é elite. Isso aqui é maravilhoso. Então a gente tá indo lá agora e a gente vai mostrar pra vocês, caso vocês queiram desbravar aqui também, igual a gente está fazendo. Bora lá. Gente, finalmente chegamos aqui nesse refúgio maravilhoso que é o Monastério de Pedralba. Ele foi fundado em 1326. Se você fizer as contas, parece muito, mas é isso mesmo, 700 anos atrás. Pela Elisenda de Montecada, esposa do então rei Jaime II de Aragão. E ela criou esse espaço pensando nas freiras clarissas, que elas eram um pouquinho mais reclusas. Muito lindo. Agora vamos conhecer lá dentro? Interessante disso tudo é que depois que o rei morreu, ela veio aqui para o monastério e se tornou freira também. E na tumba dela, você pode ver, a gente vai colocar algumas imagens, porque a tumba mesmo está passando por uma reforma, é que de um lado tinha ela vestida de rainha e do outro lado vestida de freira, para demonstrar os seus dois lados da vida, o lado de realeza e o lado da fé. E outra coisa muito interessante também é que as freiras, apesar de fazerem votos de pobreza ao virem para cá, eram de famílias nobres catalãs, famílias com muito dinheiro que investiram inclusive aqui no local, e elas tinham uma vida, digamos, confortável, com vários criados e tudo.
E hoje o monastério ele funciona como um museu, praticamente um refúgio dos pontos turísticos mais cheios de Barcelona. A gente aconselha muito, é simplesmente lindo, é super bem conservado. Ele tem um claustro gótico aqui, que é um dos mais bonitos e maiores da Europa. Então assim, se vocês puderem inserir no roteiro, venham. Lembrando que segunda-feira aqui tá fechado, já os horários certinhos eu vou deixar aí para vocês na tela. E a entrada tá 5h20. Espero que vocês gostem, assim como a gente gostou. Os viciados em pegar motinho elétrica. Essa daqui é da Cultra e é muito legal. Porque quando é pertinho assim vale a pena, né, amor? Nós dois. Muito. E a elétrica ela vai ter uns 50, né? Não vai não? Vai. Que bonitinha. Andamos mais um pouquinho e chegamos aqui no Palau de Pedralbes, que ele foi até a residência aí da família real espanhola quando eles vinham a Barcelona. Acreditem se quiser, 2 fatos, é que o Gaudí fez algumas obras dele aqui, quando reformou, e o mais interessante é que é de graça. Nossa, isso aí pra mim eu fiquei até chocada, então a gente vai lá conhecer um pouquinho agora. Gente, logo aqui do lado do palácio a gente achou uma das obras de Gaudí aqui, de 1884, que é a Fonte de Hércules. E é bem a cara de Gaudí mesmo. E outra coisa é que tá em restauração essa fonte aí. É isso, vamos seguir o passeio. A gente veio andando aqui em direção a Camp Nou, que eu queria mostrar mais para vocês, a gente vai mostrar mais. E a gente se deparou aqui no cemitério de Le Corre, que foi fundado em 1897. E onde tem as maiores figuras ligadas ao Barça. E o Camp Nou fica bem ali atrás, ó. Chegamos aqui então no Camp Nou. Como vocês podem ver, ele está em obra, não está dando para entrar. A obra começou em 2023, com previsão de terminar lá para 2026. É uma das maiores obras de renovação esportivas do mundo. Está previsto aí para serem gastos 1,5 bilhão de euros nessa obra, e eles vão reformar o estádio para ficar com uma capacidade de 105 mil torcedores. Todo o teto vai ser cheio de painéis solares. Enquanto isso, o Barcelona está jogando em outro estádio, onde foram as Olimpíadas de 92, lá em Montjuïc. Paramos agora para almoçar. Mostra seu almoço, seu hambúrguer. Esse aqui é o hambúrguer do Júlio, completão. Olha o tamanho da carne. Veio batata, veio a bebida, veio o meu. E foi R$10,70. E a gente tá aqui, ó. É o Rei del Bocata, vulgo podrão. Muito bom. Preparar para almoçar? Pode botar cebola e ketchup, mostarda, tudo que você quiser ali. Saindo lá do almoço, continuamos nossa caminhada, pegamos o ônibus e viemos aqui para o mercado municipal de San Antônio, ou Santo Antônio. É um mercadinho que abre geralmente aos domingos e tem de tudo. Coisas bem típicas aqui, charcutaria, peixe, mas vende roupa também, tem uma ala ali só de roupa.
E todo domingo, de 8h30 às 2 da tarde, tem feira livre aqui em volta do mercado. Se você estiver pela região, vale a pena dar uma passadinha. Quando Barcelona foi projetada, você pode ver de cima que são vários quadradinhos. E aí, por que era assim? A ideia era que todo mundo tivesse o mesmo padrão de casas, para não reforçar essa diferença entre os ricos e os pobres. Mas claro que não era bem isso que acontecia. Na realidade, os mais ricos, como Joseph Batlló, contratavam arquitetos muito famosos, como Gaudí, que foi o que aconteceu aqui na Casa Batlló. Ele reformou entre 1904 e 1906 toda a casa, desde a fachada até a parte interna, os vitrais, o terraço, tudo. E isso mostrava ainda mais o poderio dessas pessoas e a fortuna delas, que queriam se diferenciar das outras casas na época. Uma das características marcantes de Gaudí é que ele não utilizava de formas retas nas suas arquiteturas. Por quê? Porque ele dizia que a natureza ela não era perfeita, então por isso que ele usava formas curvas. E é muito interessante você notar também que Gaudí não só pensou no projeto arquitetônico, mas também na funcionalidade da casa. E é por isso que ele fez tanto a ventilação quanto a iluminação dessa casa serem mais funcionais possível. E isso há mais de 100 anos. Saindo aqui da Casa Batlló, ao lado chegamos à Casa Amatller. A Casa Amatller gera bastante contraste em relação à Casa Batlló, porque foi produzida por Joseph Cadafalch, um arquiteto contratado por Antoine Amatller, que foi um grande fabricante de chocolate. Diferentemente da Batlló, ela possui ângulos retos e figuras que remetem à produção de chocolate, muito característicos aí da linha gótica e flamenca. E andando mais um pouquinho, a gente chega aqui na Casa Mila, conhecida também como La Pedreira, que é a pedreira, né? Por quê? Por conta da sua fachada aí, que lembra realmente um muro de pedras. E que na época foi muito criticado pelos moradores aqui. Eles odiaram esse estilo aí que Gaudí fez, mas que hoje é considerado aí um dos patrimônios da Unesco. E uma curiosidade, não sei se vocês sabiam. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ai, meu Deus, é muito barulho. Peraí. Ai, caraca. Agora... E uma das curiosidades Ai, meu Deus! E uma das curiosidades é que, durante a construção de Gaudí, a família Mila foi, inclusive, multada pela prefeitura na época. Gaudí chegou a pensar em abandonar o projeto, mas, graças a Deus, ele mudou de ideia e continuou. E hoje a gente vê essa obra arquitetônica de Gaudí. E a gente está chegando aqui agora na Sagrada Família, que é um dos maiores símbolos de Barcelona. A sua construção começou em 1882 e mais de 140 anos depois ela ainda não está concluída. Em 1883, Antoni Gaudí assumiu o projeto e transformou uma igreja gótica comum em uma obra única, que une fé e natureza. Dentro da basílica, as colunas lembram troncos de árvores que se ramificam no teto, e os vitrais criam um espetáculo de luz. No lado leste, a gente tem as cores frias, que simbolizam o nascimento e a vida. Já no oeste, a gente tem os tons quentes, que representam a paixão e o sacrifício de Cristo. E esse jogo de luz, ele muda o tempo todo dependendo da hora do dia. A basílica vai ter 18 torres, e cada uma conta com significado. A mais alta representa Jesus. Ela vai ter 172,5 metros de altura. E ela é projetada para ser um pouco menor que o Montjuïc, que é o ponto mais alto aqui de Barcelona, com 185 metros. E Gaudí fez isso de propósito, porque ele acreditava que nenhuma obra humana deve ultrapassar a criação de Deus. Ao redor ficam as torres dos evangelistas, a da Virgem Maria e a dos 12 apóstolos, que também funcionarão como torre de sino.
Já do lado de fora, na fachada da Paixão, a gente tem o famoso quadrado mágico, cuja soma dos números vai ser 133, a idade de Jesus quando ele morreu. Gaudí dizia que na natureza não existem linhas retas, e por isso toda a construção segue curvas e formas orgânicas inspiradas nela. Quando ele morreu, em 1926, ele sabia que não ia ver a obra pronta, e ele dizia: "Meu cliente não tem pressa". E até hoje a Sagrada Família é financiada por doações e ingressos, e mesmo inacabada, ela continua sendo o maior símbolo de Barcelona. Incrível, né? E para finalizar, a gente está saindo aqui da Basílica da Sagrada Família, perfeita, e a gente entrou na Basílica de graça. Mas como é que é isso, entrar de graça? Enfim, se você participar da missa, você consegue entrar de graça. Então, assim, eu achei até que fosse impossível, mas a gente conseguiu. A gente chegou hoje, sábado, para a missa das 8. A gente chegou umas 7h30 e conseguiu entrar, sentou, foi bem legal. E aí amanhã, a missa de domingo é às 8, então se você quiser participar da missa e conhecer a Basílica de graça, chega cedo. E é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desses rolês turísticos e não tão turísticos assim. E esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!